Pessoal, vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz uma busca no PubChem pelo Smarts, tá? Então já desenhei aqui uma estrutura que eu quero buscar, que é essa aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar como Smiles aqui, Edit, cópia as Smiles, Ctrl L. E aí eu vou no site do PubChem, observem aqui que ele tem esse buscador. Você pode buscar pelo nome comercial, a fórmula. E aqui tem a opção do Smiles ou Smarts, tá? Então eu vou colar aqui o Smarts. Eu só vou ajeitar aqui porque ele, se vocês lembrarem da aula, quando coloca isso aqui, ele está definindo se o isômero é cis ou trans, é ou Z. Eu quero buscar genérico. Então eu vou tirar, tá? Porque ele vai buscar, ele me traz tanto cis como trans. E aí eu vou mandar buscar. Quando eu mando buscar, o padrão dele é buscar como Smiles. Aí eu vou pedir para trocar para Smarts, porque ele busca a subestrutura. Quando eu busco por Smiles, ele tenta casar exatamente aquela molécula. Então quando eu troco para Smarts, ele vem aqui, ó, 1000 resultados, incompleto. Se eu mandar buscar todos, buscar tudo, ele busca a base de dados toda, 1166 resultados. Então nessa base de dados, ele foi lá e das estruturas que estão cadastradas lá, ele achou 1166 que tem essa subestrutura, que é a que eu desenhei aqui, tá certo? Então aqui tem umas coisas interessantes, ele traz aqui os nomes das estruturas, tá? Se você clicar numa estrutura, ele vai me trazer detalhes a respeito dessa estrutura. Então você tem aqui, ó, o desenho 2D, que aqui está destacado a subestrutura que eu desenhei, 3D e aqui a estrutura cristalográfica, caso esteja disponível. Então está aqui o desenho 2D, certo? Aqui o conforme 3D, ó, já otimizado. E aí, ó, você tem a opção, ó, fazer o download da imagem ou o download do arquivo. Aqui é SDF, que é a mesma coisa que o formato MOL que a gente viu, e aqui JSON, XML, que são formatos mais para dados estruturados para você usar em programas de computador. Mesma coisa aqui para 3D, ó, se eu quiser aqui fazer o download, eu faço o download desse SDF aqui, tá certo? Aí que mais que eu tenho aqui? Daqui a pouco eu faço download. Aqui a estrutura cristalográfica. Aí você tem, opa, é o que eu cliquei na estrutura cristalográfica e ele vem me mostrar aqui no Cambridge. É o Cambridge? É o Cambridge. Então, tá aqui, né? Mas eu quero voltar lá para os meus resultados. Aí você tem, ó, descritores calculados. Você tem o nome UPAC, INCH, aí o Smiles canônico que eu comentei com vocês, né? Na última aula, forma molecular, CAS. Deixa eu ver o que mais que eu acho de interessante aqui, ó. Várias propriedades calculadas. Peso molecular, log de P, doadores de ligação de hidrogênio, aceptores, ligações rotacionáveis, massa, área superficial, número de átomos pesados, carga formal e por aí vai. Compostos relacionados a ele, que são semelhantes de alguma forma, substâncias por categoria. Quem vende essa substância está mostrando uma substância por vendedor. Então, se você quiser comprar, classificação, uso e classificação, toxicidade, informação a respeito de toxicidade, onde você encontra a literatura a respeito, ó, Springer Nature References, concorrência na literatura, o que mais? Doença, as patentes relacionadas a esse composto, os testes biológicos já foram feitos, atividades, potência, target name, DNA polimerase, classificação, contaminante de tablets, deixa eu ver o que mais. Um monte de coisa aqui, um monte de informação.
fontes de informação a respeito, tá? E aqui, voltando, se eu quiser ir lá para cima, eu posso fazer o download, né, da estrutura. Eu posso fazer o download dos dados, de todos esses dados aqui. Aqui está no formato XML ou JSON. Ele vai salvar para mim da estrutura 3D e da estrutura 2D e da 3D. Então, por exemplo, eu vou salvar aqui a estrutura 2D. Eu até já tinha salvo aqui. Vou substituir só para mostrar para vocês. E esse arquivo STF, como eu falei, é o mesmo arquivo MOL. Então ele abre no visualizador Quimera que eu falei para vocês. Então se eu abrir aqui, ó, abrir com Quimera, ele vai me mostrar esse composto, tá certo? Aqui você também pode abrir como texto, tá? Eu vou abrir aqui no editor de texto para mostrar para vocês que aqui é o formato MOL, o mesmo formato MOL que a gente viu lá que o Kensketch salva. Então aqui tem os átomos, as coordenadas, as ligações. E esse formato SDF é interessante que eu posso acrescentar outras informações no meu arquivo com essa notação aqui. Então, por exemplo, aqui PubChem Compound CID. Então é o identificador no PubChem. A RMSD, depois eu vou falar isso para vocês. Cargas parciais, então você tem a carga parcial de todos os átomos. Aqui parece ser ligações rotacionáveis, mas não dá para saber direito. Características farmacofóricas, ó, aceptores, anéis, aqui informações sobre anéis, número de átomos pesados. Deixa eu ver o que mais tem aqui, componente count, conformer ID, a energia, aqui da otimização usando mecânica molecular com esse campo de força. Aqui fingerprints que ele calcula, depois a gente vai ver isso também, multipolos e por aí vai. Então um monte de informação que a gente tem nesse arquivo aqui, tá certo? Se eu quiser, agora aqui foi um composto, né, que eu escolhi. Se eu quiser salvar, deixa eu ir voltando. Aqui eu voltei para minha busca. Se eu quiser fazer o download da minha busca, ele salva um arquivo CSV, tá certo? Que é um arquivo que você abre no Excel, um arquivo texto cujas colunas são separadas por vírgula. Então, se eu quiser fazer o download, tá aqui, né? Também já tinha feito aqui antes. Vou substituir. Aqui agora eu vou abrir, tá? Esse arquivo PubChem Compound Smarts. Aí, abrir aqui. Aí é separado por vírgula, tá? Aí ele me mostra aqui, ó, uma tabela com Excel, com identificador, várias daquelas informações que eu vi, só que ele está trazendo para todo mundo. Então o nome do composto, sinônimo, aqui acho que é a massa molecular, fórmula molecular, área, complexidade, log de P. Aí não tem para todos, para alguns ele tem, tá? Número de átomos pesados, doador de ligação de hidrogênio, aceptor, ligações rotacionáveis, INCH, nome UPAC e por aí vai, tá? Então, aqui onde que você encontra a referência aos dois é do DOI, né? Digital Object Identifier. Então tem várias informações, tá? Você baixa aqui, faz uma busca e aí você encontra estruturas com aquela subestrutura a qual você buscou, tá certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês a respeito da busca aqui no PubChem.